Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo terá três importantes reforços para as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional em agosto. Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha estão em recuperação e devem estar aptos para o duelo decisivo. A expectativa é que eles já estejam disponíveis para o jogo contra o Flamengo, em 12 de julho. A Conmebol definiu os confrontos das oitavas nesta segunda-feira, em sorteio realizado no Paraguai. O tricolor, que liderou o grupo D, enfrentará o time colombiano em busca de avançar na competição. O clube paulista busca seu quarto título na maior competição continental. As datas exatas dos jogos ainda serão divulgadas pela Conmebol, mas as partidas estão marcadas para agosto. Por ter terminado a fase de grupos como líder e com a segunda melhor campanha geral, o São Paulo decidirá a classificação no Morumbi. Isso pode ser um fator decisivo na série mata-mata. O técnico Luiz Zubeldia contará com um time mais forte com o retorno de seus jogadores lesionados. Lucas Moura, em especial, é peça-chave no ataque tricolor, enquanto Oscar e Ferreirinha trazem opções importantes para o meio-campo e as laterais. A volta deles aumenta as esperanças de avanço. O vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional enfrentará nas quartas o vencedor de Botafogo contra a LDU, conforme o chaveamento definido no sorteio. O tricolor espera repetir o desempenho de 2005, quando conquistou seu último título da competição. A torcida já sonha com o tetracampeonato. O Atlético Nacional, por sua vez, é um adversário tradicional no futebol sul-americano e tem história na Libertadores. O time colombiano foi campeão em 2016 e sempre apresenta um futebol competitivo. O São Paulo precisará estar focado para superar esse obstáculo. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Nada ajudou com a derrota do Inter, o empate do Vitória, a derrota do Santos, derrota do Juventude. O São Paulo, mesmo às duras penas, conseguiu se manter na 13ª colocação do campeonato, com 12 pontos. Barulho, mas tá ali meio de tabela. Só que o primeiro time da zona de rebaixamento, São Paulo tem 12 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Fortaleza, que tem 10, tem 2 pontos a menos. Então eu continuo bastante preocupado com o que está acontecendo no São Paulo, com esse fantasma do rebaixamento. Aliás, eu tô vendo alguns amigos da mídia alternativa muito mais revoltados que eu. Eu sou o cara, né, que fico emputecido com as coisas que acontecem no São Paulo. Mas eu tô vendo gente muito mais brava do que eu. Eu acho que as pessoas aos poucos vão vendo, né? Não que essa parte da mídia alternativa que eu vejo já não conheça a realidade de São Paulo faz tempo. Mas eu acho que mais gente está caindo em si, né? Tá vendo o que é o Casares, tá vendo o que é o Belmonte, tá vendo o caminho que esses caras estão levando o São Paulo. Então, motivo de preocupação não falta, para nós não falta. Antes da gente continuar, porque eu tenho uma boa notícia para passar para vocês, deixa eu dar um recadinho da GoCase para vocês aproveitarem os produtos que estão em vários produtos em oferta, os melhores produtos, os melhores preços do ano. Eles estão fazendo um monte de promoção legal. Lembrando que você entra no site através desse link que está na descrição, mas você não e usa o desconto Gol Barolo. Só que aí você não tem desconto só nos produtos do São Paulo, você tem desconto em todos os produtos do site. E são produtos de qualidade, são produtos legais pra caramba. Dia dos Namorados chegando, você pode dar um presente personalizado da sua namorada, da sua esposa, colocar o nome dela, no time dela. Tem vários outros modelos, você pode escolher o que você quiser, tá? Tá sempre no primeiro link da descrição. A GoCase tá aqui com a gente, também trabalha com vários outros canais e são produtos excelentes. Dê um presente para sua esposa, para sua namorada, que eu tenho certeza que você vai fazer uma moral, tá? Boa notícia, meus amigos. Ivan Bezerra da Silva, o torcedor que teve a placa atingida na cabeça dele, recebeu alta. Vai continuar o tratamento em casa. Ele se machucou, eu estava pensando nisso, ele se machucou, quer ver? Ó? No dia 14 de maio. O cara saiu de casa para assistir um jogo do time dele e tá voltando hoje, saindo do hospital, do dia 2 de junho, voltando para casa, tendo que fazer um tratamento em casa. Mas, graças a Deus, está se recuperando. Se Deus quiser, vai se recuperar bem. E que isso seja só um susto, uma lembrança de um grande susto que ele passou. Que Deus abençoe, proteja e esteja do lado dele na recuperação, tá? Eu recebi um e-mail de um amigo, de um inscrito do canal, Jorge Belchior, tá mais indignado que eu com os números do Zubeldia. Ele me mandou isso aqui, ó. Nos últimos 20 jogos mais recentes do Brasileirão, né, ano passado e esse ano, 5 vitórias do Zubeldia, 7 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 36,67%. Olha a campanha do São Paulo no Brasileirão quando joga contra times da Série A. Quando não pega os Libertad da vida, os Alianza Lima da vida, quando não pega o Tajeres da vida,
Quando pega times de Série A, 5 vitórias nos últimos 20 jogos do São Paulo. E tem gente que acha que tá bom, e tem gente que acha, pô, legal, tá bom pra caramba o São Paulo. Aí a gente teve hoje o sorteio, hoje eu tava no trem de Munique pra cá, a internet cai toda hora, porque tem muita gente no trem, e acho que fica muito pesada, né? E aí voltava, caía, voltava, aí vai sortear a bolinha, não sei o que, caía, aí voltava e fiquei angustiado. Mas aí depois eu vi, né? Olha os confrontos dos sorteios da Libertadores. Atlético Nacional e São Paulo, Fortaleza e Vélez, Flamengo e Internacional, o São Paulo podia pegar o Flamengo. Universitário e Palmeiras, o Palmeiras pegando baba, como sempre. O River Plate pegou para mim a maior baba do grupo, que é esse tal de Libertar. O Cerro Porteño vai pegar o Estudiantes, Peñarol pega o Racing e a LDU pega o Botafogo. Eu acho que o Atlético Nacional, de amargas lembranças para nós, jogou ali, participou do grupo do Inter, né? Que o Inter se classificou, que o Bahia foi eliminado. Mas eu acho o seguinte, gente, aquilo que eu falei para vocês lá depois do jogo contra o Tajeres. Eu acredito em milagre, Então, para mim, o São Paulo ganhar a Libertadores com esse timeco que tem, com esse treinador que tem, é um milagre. Mas eu acredito em milagre. Eu acho que a mística da Libertadores, eu acho que isso pode pesar na cabeça dos caras que também não estão nem aí para muita coisa, né? Campeonato Brasileiro, os caras parecem que largaram mão já. O presidente está viajando, o diretor de futebol está de férias. Vocês acham que alguém está preocupado com o São Paulo, além de nós, torcedores? Ninguém está nem aí para o São Paulo. Mas eu acredito em milagre. Olha o chaveamento como vai ficar. Quem passar de Atlético Nacional e São Paulo vai enfrentar quem ganhar de LDU e Botafogo. Já pode ter um Botafogo aí pela frente. Quem passar por Libertar e River vai pegar o vencedor de Universitário e Palmeiras. A gente pode ter aí um Palmeiras e Libertar, ou pode ter um Palmeiras e River. Joga um confronto equilibrado. Aí do outro lado da chave, ó, Fortaleza e Vélez. Quem passar pega o vencedor de Peñarol e Racing. E o vencedor de Flamengo e Internacional pega o vencedor de Cerro Porteño e Estudiantes. Aí teve também hoje foi o dia dos sorteios, né? O sorteio da Copa do Brasil. E aí, os confrontos da Copa do Brasil, o bicho vai pegar, hein? Atlético Paranaense e São Paulo. Ah, Bruno, mas é um time de Série B, tá tranquilo. Tranquilo? São Paulo tomou naba do Mirassol, não conseguiu ganhar do Velo Clube, da Inter de Limeira, quando estava na zona de rebaixamento do Paulista, não conseguiu ganhar do Sport em casa. Vocês acham que o Atlético Paranaense é fácil só porque está na Série B? Eu acho que jogar naquele estádio deles lá, grama sintética, é uma pressão terrível. Eu sinceramente, amigão, eu acho que mais difícil o Atlético Paranaense do que o Atlético Nacional na Libertadores. Justamente por causa da tradição que o São Paulo tem na Libertadores, né? Porque tem essa mística da Libertadores e Copa do Brasil não tem. A gente não tem a menor tradição em Copa do Brasil. Eu prevejo um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense. Como eu falei para vocês, não tem jogo fácil. Se a gente formar um time aqui, os primeiros 11 inscritos que falar, Barulho, eu jogo de goleiro, eu jogo de lateral. Se a gente montar um time, não vou dizer que a gente vai ganhar do São Paulo, mas a gente vai dar trabalho. Não vai ser fácil, o jogo não vai ser fácil para o São Paulo. O jogo para o São Paulo não é fácil nem se jogar contra nós. Imagina contra o Atlético Paranaense, Atlético Nacional. Então, 2 Atléticos na nossa vida. Eu acho, sinceramente, eu vou falar para você, 20 anos atrás, eu estaria agradecendo a Deus por esse sorteio, agradecendo a Deus. Hoje, eu fico preocupadíssimo com esses adversários, com o Atlético Nacional e com o Atlético Paranaense. Pelo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, a gente só pegou baba. Então não tem nem parâmetro para medir. Mas aquilo que eu falei para vocês, eu sou idiota, eu acredito em milagre, eu acredito que o São Paulo pode ser campeão da Libertadores. Copa do Brasil eu acho mais difícil. Olha os confrontos, ó. Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, olha que jogo, um clássico de muita rivalidade. Retrô de Pernambuco e o Bahia, Fluminense e Internacional, que jogaram domingo agora, que o Fluminense venceu fora de casa por 2-0, vão se reencontrar. O Cruzeiro pega o CRB, que eliminou o Santos. O Vasco, ou foi o CSA, agora não lembro. O Vasco pega o CSA. Palmeiras e Corinthians e Bragantino e Botafogo. Então são confrontos pesadíssimos. Ó, aí os classificados das oitavas de final recebem uma cota no valor de 3.638.250. Quem passar para as quartas recebe mais R$ 4.740.750. Nada mal, hein? Nada mal. Então, gente, agora como dizia meu pai, agora que separa os homens dos meninos, agora que o homem chora e a mãe não vê, porque agora que o bicho vai pegar, agora que começam as fases complicadas. Eu não estou dizendo que o Atlético Nacional na Libertadores seja um time imbatível, não estou dizendo isso. Mas agora começa um outro campeonato. E eu vou acreditar na Libertadores, na tradição que o São Paulo tem,
na força que a torcida leva para o estádio, para o Morumbi, mesmo que não tenha adiantado nada nos últimos jogos, porque os cabeça de bagre não estão muito afim, mas eu acredito nisso, acredito que, quem sabe, esses caras se inflamam, esses caras, como os jogos vão acontecer daqui a um tempo, né, não vai ser agora, talvez recupere aí os estrupiados, não que vai resolver muita coisa, porque o treinador é o Zubeldia, e esses caras já tiveram à disposição tempos atrás, o Zubeldia não conseguiu extrair nada desses caras, porque é um treinador fraquíssimo. Mas olha só, eu fico pensando o seguinte, gente, se a gente tivesse um presidente minimamente preocupado com o São Paulo, minimamente, assim, não precisa nem ser a prioridade, pode ser o terceiro lugar ali na lista de preocupação do Casares, já demitiria o Zubeldia agora, porque já viu que não dá, qualquer pessoa já percebeu que não dá, ele não vai tirar nada mais desse elenco, contrataria um técnico bom, porque senão treinaria esse time nesse mês que vai ficar parado, aí treina um treinador novo chegando, treina o time, e aí vem forte para o segundo semestre, vem forte para disputar as Copas. Agora, não vai acontecer nada. O Belmonte está de férias, o Casares não está nem aí para o São Paulo, está passeando na Europa, não está nem azul para o São Paulo, e a gente vai ficar com esse treinador horrível aí no segundo semestre. Então, para mim, ficando com o Zubeldia, eu só acredito em milagres. Na Libertadores eu acredito em milagres. No campeonato, na Copa do Brasil, eu acredito que dá para se classificar, mas o São Paulo não tem tradição. E no Campeonato Brasileiro eu estou preocupadíssimo. Eu estou muito preocupado mesmo com o São Paulo do Campeonato Brasileiro. Se você não está, diz aí o segredo. Qual que é o segredo para você não estar preocupado com o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Porque eu estou muito preocupado e a gente vai ter parada difícil, jogos difíceis. O último é contra o Vasco, antes da parada, né? Antes da parada a gente pega o Vasco, mas que vem numa campanha ruim também, não vem fazendo grandes jogos. Mas aquilo que eu falei, gente, Vasco, nosso time, o Atlético Paranaense, o Atlético de Mungungaba, o Vila Churupita, é tudo. Esse ano tem o pior aproveitamento no Brasileirão nos últimos 4 anos. Após 11 jogos, o aproveitamento do Tricolor foi consolidado como pior. Nessa temporada, o Tricolor tem apenas 12 pontos e um aproveitamento de 36,6%. Foram 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas até o momento. O ano passado tinha 3 pontos a mais, né, com 45,4% de aproveitamento. Em 2023 e 2022, o São Paulo teve o mesmo aproveitamento nos primeiros 11 jogos. Foram 18 pontos e 54,5% de aproveitamento, sexto colocado no Brasileirão, em 2023 inclusive, né, em 2022 foi terceiro colocado. Não adianta falar em desfalques esse ano, pois nos anos anteriores o time também não era um primor, né. Maxi Cuberas tem apenas 25% de aproveitamento quando tem que substituir o Zubeldia, que vive suspenso. Foram 9 jogos, 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 sofridos. O São Paulo de Zubeldia tem os seguintes números nos Brasileirões aí de 2025, 24 e 25, ó. 46 jogos, 18 vitórias, 14 derrotas e 14 empates. O São Paulo claramente brigará para não cair esse ano, né, rapaziada? Encarem aí a realidade. Obviamente que os desfalques fazem muita diferença, né? O elenco curto foi algo que Casares e companhia apostaram nesse ano. E agora as escolhas erradas estão batendo a porta. Nessa pausa para a data FIFA, o São Paulo terá 11 desfalques. Teremos apenas 15 jogadores recorrentes, aqueles que de fato atuam com o Zubeldia, né? A comissão técnica terá que chamar a molecada da base. O São Paulo vive a expectativa de contar com a volta de Marcos Antônio, visando a partida contra o Vasco no próximo dia 12. Contando aí com os jogadores que o Zubeldia tem utilizado, o Tricolor tem as seguintes opções, jogadores de linha, tá? Enzo Dias, Wendel, Cedric, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Pablo Maia, Rodriguinho, Luciano, André Silva, Lucas Ferreira, Ria Francisco, Henrique Carmo e Luca. Falta de opções não pode ser desculpa pra tudo, né? Tem opções aí no elenco, talvez não sejam os melhores do mundo, mais umas apostas do que realmente os jogadores para fazer a diferença. No caso, estou falando de Patrick Lanza, Mike, Negruti, Paulinho, atacante, e Luan. O Luan, volante, que perdeu 12 quilos, foi reintegrado e até agora não foi relacionado para nenhum jogo. Amanhã falarei mais sobre ele aqui no canal com mais detalhes. Enfim, vamos aguardar e ver o que o Zubeldia vai arrumar aí para essa data FIFA, né, rapaziada? Bom, e hoje tivemos aí o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América, isso mesmo. E o São Paulo parece que aí vai ter uma sequência de possíveis revanches, viu? O São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia nas oitavas de final, tá? Primeiro jogo será lá na Colômbia e a volta no Morumbi, porque o São Paulo tem a melhor campanha. E aí,
o São Paulo se classificar, vai enfrentar o vencedor de Botafogo ou LDU de Quito. Então o São Paulo pode ter duas revanches, né, com o Atlético Nacional, por conta daquela de 2016, que roubaram o São Paulo, e a do ano passado contra o Botafogo. Inclusive, o São Paulo está na pior chave, né? Porque pode enfrentar o Botafogo se passar nas quartas de final e pode enfrentar o Palmeiras ou River Plate na semifinal. É a pior chave que tem aí o São Paulo, com toda certeza, né? O lado do Flamengo é mais tranquilo, pegou o Internacional, mas se passar, vai ter ali um chaveamento mais tranquilão, tá ligado? As partidas aí das oitavas de final vão acontecer, se não me engano, no dia 13 de agosto e dia 20 de agosto também. Mais ou menos isso, tá, rapaziada? O que você achou aí desse sorteio, rapaziada? Gostou do adversário? Comente aqui abaixo. E aí muita gente vai falar assim, que a desculpa já tá pronta, né? Ah, o elenco é curto, o elenco é ruim. Contra o Atlético Nacional da Colômbia, que foi campeão daquela edição, inclusive, a gente tinha o seguinte time, ó. Denis no gol, Bruno na lateral direita, Michael e Rodrigo Caio na zaga, Mena na esquerda. João Schmidt e Thiago Mendes no meio, Wesley na direita no ataque, Ítalo como meia armador, Michel Bastos na esquerda e o Caleri como centroavante. Isso foi o jogo de ida no Morumbi. Na volta, Denis no gol, Bruno na lateral direita, Lugano lá na zaga com Rodrigo Caio e Mena na esquerda, Hudson como volante, Thiago Mendes mais à frente, Wesley, Michel Bastos no meio, Centurion e Caleri no ataque. É sério mesmo que esses dois clubes, esses dois times aqui, esses dois elencos que eu citei pra vocês, é pior, ou é melhor na verdade, do que esse elenco do São Paulo hoje? Você acha que esse time do São Paulo que tinha na reserva Carlinhos, lateral esquerdo, Arthur, lateral direito, Ítalo, Lianco, que é bom jogador, mas na época não tinha despontado ainda, ou outrora tinha ali Hudson no banco, Daniel, que acabou como substituto. Você acha que esse elenco é melhor do que o que a gente tem hoje, mesmo com os desfalques? Então as desculpas eu acho que são meio esfarrapadas, né? Mas enfim, com um elenco pior, Edinaldo Balsa conseguiu levar o São Paulo à semifinal de uma Libertadores. Então a desculpa de desfalques eu acho que é meio paia, tá? Ivan Bezerra da Silva finalmente teve alta no hospital, né? Ele foi um dos torcedores que ficaram feridos depois de serem atingidos aí por uma placa de metal no estádio do Morumbi na Libertadores. Ivan é pai de Alexandre e Rian. O segundo ficou internado, mas recebeu alta 4 dias depois do ocorrido. Ivan permaneceu 18 dias no hospital, sendo 14 em estado grave na UTI. Nos primeiros 5 dias ele ficou em coma por conta de uma gravidade dos ferimentos na cabeça e teve problemas no pulmão também, tá? Lembrando que o São Paulo deu total auxílio às vítimas do caso, tá? Além disso, o clube custeou tudo que precisou no hospital Albert Einstein. Finalmente, o Ivan recebeu alta do hospital, uma excelente notícia, né? E o Luciano vive mais um ano de altos e baixos no São Paulo, né? Contudo, deu a volta por cima mais uma vez e é o jogador mais decisivo do time na temporada. Luciano marcou 7 gols decisivos em 2025 e é o líder do time nesse quesito. Essa estatística leva em conta aí gols que mudaram a pontuação do São Paulo no jogo, aqueles gols que deixaram o tricolor na frente do placar ou empataram a partida, né? Mesmo que momentaneamente. Luciano soma 9 gols no ano, é o vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas do André Silva, que marcou 11 gols. André Silva é o vice-líder no quesito gols decisivos, com 6 marcados até aqui. Vale lembrar que o Luciano amargou vários jogos no banco de reservas, e alguns entrou e mudou a história do jogo por completo, marcando gols ou dando assistências, né? Inclusive o Luciano está próximo do seu 100º gol pelo São Paulo. O atacante soma 94 gols com a camisa tricolor até aqui. Luciano é o 22º maior artilheiro da história do São Paulo, e é o 3º maior artilheiro do clube nesse século, atrás apenas de Luiz Fabiano, que marcou 211 gols, e Rogério Ceni, que marcou 112 gols. Quer gostem ou não, Luciano mais uma vez vem sendo decisivo e importantíssimo para o time, né? Ainda mais em um time recheado de desfalques, né? Falta apenas colocarem ele na função certa para que ele faça ainda mais gols. E o São Paulo acertou a venda de Ângelo, joia das categorias da base de Cotia. E mais uma vez o clube praticamente doou uma grande joia da base, né? Mas antes de falar aí, temos que relembrar algo dito por Carlos Belmonte no finalzinho de 2023, abre aspas: quem comprou barato do São Paulo, comprou. Ninguém compra mais barato do São Paulo. Agora temos condições de vender pelo preço que achamos que vale, fecha aspas. Será que o discurso se sustenta na prática? Vem comigo. O São Paulo fechou ontem a venda do lateral direito Ângelo, de apenas 16 anos. O jogador vinha encantando Luiz Beldia e sua comissão técnica quando ia para o Centro da Barra Funda treinar.
Agora, ele será jogador do Strasbourg da França. Noticiamos aqui a proposta que havia sido feita pelo clube francês na época, lembra? Há uma semana atrás, mais ou menos. Lembrando que o Strasbourg, ele pertence ali ao mesmo grupo do gigante Chelsea da Inglaterra. A venda de Ângelo foi fechada por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual. O pagamento será feito em 2 parcelas iguais de 2 milhões e meio de euros, tá? A primeira parcela será paga até 30 dias depois da assinatura do contrato e a segunda em janeiro de 2027. Lembrando que Ângelo só irá se transferir quando completar 18 anos pela lei da FIFA. Ainda está incluso mais 2 milhões de euros, 12 milhões e 800 mil reais com metas estabelecidas. De cara, o acordo é no valor de 32 milhões de reais. Meta não é garantia, o garoto tem que atingir a meta para o São Paulo receber os outros 12 milhões de reais que está inclusa nas metas. Se não atingir a meta, o São Paulo só vai ficar com os 32 mesmo e já era, tá ligado? O São Paulo ainda manterá 12,5% dos direitos econômicos do atleta, pensando numa futura venda. O Ângelo, inclusive, vai hoje para a França realizar exames médicos e depois retorna ao clube do Morumbi e em breve será integrado ao elenco principal do São Paulo. Só para constar, o Sport Recife vendeu Pedro Lima por 10 milhões de euros. Ele tem 17 anos de idade, lateral direito também, enquanto o São Paulo vendeu uma das grandes promessas para uma função escassa no futebol brasileiro e no elenco por apenas 5 milhões de euros. Mas é aquilo, né? Quem comprou barato, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Disse aí o Belmonte Carlos, né? Mais um jogador nível europeu esteve no CT da Barra Funda, rapaziada. Ian Couto realizou uma série de treinos no CT do Tricolor. Ele utilizou na verdade o Refis Plus para se preparar para o Mundial de Clubes da FIFA. Atualmente Ian é jogador do Borussia Dortmund da Alemanha, com quem tem contrato até 2030. E o Borussia disputará o torneio. Ele não tem nenhuma lesão, ele só veio mesmo para manter o ritmo, tá ligado? Uma estrutura muito boa aqui, tanto aqui no Barra Funda quanto em Cotia. Consegui treinar nos dois centros de treinamento, trabalhar duro para chegar bem no Mundial. Pela capacidade também dos profissionais, enfim, da estrutura toda, vim treinar aqui para desenvolver meu treino. 1, 2, 3, vamos! Vamos! Trabalho. E bom, tem profissionais que eu já trabalhei aqui também, então acho que tudo uniu para eu poder vir aqui e ter uma boa performance. 2 trabalhos, só que um com bola e o outro sem. Ian poderia muito bem ir para qualquer clube do mundo para se preparar, mas escolheu o maior do Brasil. Ian é mais um que escolheu a estrutura do CT da Barra Funda para se recuperar, ou no caso dele, manter o ritmo, né? Igor Júlio, zagueiro do Brighton, veio se recuperar de uma lesão. Petros também veio e se recuperou em apenas uma semana. E agora Ian veio para se preparar para o Super Mundial de Clubes da FIFA. Isso só nesse ano, porque em anos anteriores o Brenner também já tinha vindo, o Anthony também, entre outros atletas. E olha que o TecFoot só será implementado no CT da Barra Funda durante a pausa para o Super Mundial. Imagina quando estiver pronto, né? Quando estiver disponível. Alô, Ian Couto, quando quiser voltar pro Brasil, você já sabe o endereço do CT da Barra Funda, né? Mas vem pro lado vermelho, preto e branco, tá? Porque o lado verde não é muito legal não, você não vai gostar não. Lembra que eu falei aqui sobre Diego Pituca no São Paulo, rapaziada? Pois bem, parece que o negócio pode voltar a esquentar. O All Sport apurou que o São Paulo fez contatos por Pituca. O jogador teria sido procurado por Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza e São Paulo. O Santos está estudando usar o meia como uma moeda de troca. Pituca tem grande chance de ser renegociado aí na próxima janela de transferências, tá? O São Paulo fez sim consultas por Diego Pituca em baixa no Santos, porém o tricolor considerou os valores altos, fora da realidade financeira do clube atualmente, tá? Especialmente devido ao alto salário do jogador do Peixe. O São Paulo está assim interessado na contratação de Diego Pituca, tá? Mas os valores assustam e fazem a diretoria recuar por ele numa possível negociação. Por enquanto, o São Paulo não deve avançar pela contratação não, ok? Se Pituca aceitar diminuir o valor, pode se encaixar na folha salarial do São Paulo, mas será que ele vai reduzir a pedida salarial? Acho difícil. A prioridade da diretoria São Paulina segue sendo Thiago Mendes, mas os valores por ele também assustam a diretoria tricolor.
Primeiro o clube precisa vender e depois pensar em contratar, é simples assim. Vendas acontecerão, além da do Ângelo, que foi considerada uma venda pequena, dinheiro de pinga, né? Com outras vendas, o clube aí terá fôlego para se reforçar. E o Thiago Mendes aparece como prioridade do São Paulo. Diego Pituca foi contratado, mas não era a prioridade da diretoria são paulina não. Diego Pituca no São Paulo vai acontecer? Dificilmente, cara. Eu, se fosse pra chutar, acho que o Diego Pituca não vem, tá? E o São Paulo deve recuar mesmo, não vai avançar por uma possível negociação, não. Mas você aceitaria Diego Pituca no São Paulo aí pro futuro? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo contratou o Diego Pituca justamente visando ali um jogador pro meio de campo, né? Porque o São Paulo busca no meio de campo reforços, né? Tanto que outros jogadores já foram oferecidos ao tricolor, né? Como o Ilharão, por exemplo. E o São Paulo tem como objetivo nesse ano acertar a venda de Pablo Maia, rapaziada. Pablo Maia é o jogador que o São Paulo mais está querendo vender no mercado na próxima janela de transferências. O Matheus Alves recebeu proposta. Manchester United quer se desfazer de Casemiro. O volante brasileiro está totalmente fora dos planos do técnico Rubem Amorim. Para isso, os ingleses aceitam dividir o mega salário do brasileiro. Flamengo e São Paulo estão interessados no jogador, segundo Fabrício Lopes. Houve, inclusive, consulta da dupla brasileira. No entanto, por parte do clube carioca, o interesse é apenas inicial. O mesmo pode valer para o tricolor. Casemiro é um jogador muito caro, por isso, a cautela. Mesmo diante do Manchester United pegando metade do salário do brasileiro, ele ainda seria muito caro para os padrões do futebol nacional. Assim, levaria tempo para os brasileiros conseguirem negociar a volta do lendário volante ao país. Ao lado de Salah do Liverpool, Casemiro é um dos jogadores mais bem pagos da Premier League. Por mês, o salário do volante é avaliado em 9 milhões de reais. Mesmo que o United pague metade disso, ainda seria difícil para Flamengo e São Paulo. Por parte do Flamengo, o clube poderia ver em Casemiro um plano B para Jorginho, do Arsenal, que é a prioridade, deseja jogar no Brasil e negocia para um acordo. No entanto, os ingleses não querem perdê-lo neste momento. Ou seja, os dois volantes são caros e complexos para o clube carioca. Relatos também constam que a preferência de Case poderia ser ficar no futebol europeu, com a Roma sendo o possível destino do mesmo. Isso permitiria que, até o final da temporada, ele seguisse com seus ganhos. Casemiro não conseguiu render nem perto do esperado pelo torcedor do Manchester United. Ele foi contratado junto ao Real Madrid, no auge, há alguns anos, mas o resumo final da sua passagem em Old Trafford será abaixo. Com a saída de Casemiro, os ingleses esperam ir ao mercado em busca de uma reposição, já que teria um grande alívio salarial na folha de pagamento, além de não ter problemas com o fair play da Premier League. E você, torcedor, o que acha da situação de Casemiro? Deixe sua opinião nos comentários.